Por retraso, creo que son las 6:15, no estoy muy segura, sé que voy con un retraso enorme, siento mucho por el retraso, nossa, 6:20, madre mía. Bueno, perdone por el retraso y sea bienvenida a este directo, este live de nuestros momentos Montessori, en que nosotras vamos a hablar sobre el segundo período de desarrollo y la transición del primero al segundo período de desarrollo. Este live está sendo ejecutado a la vez en Instagram y en Facebook. Mi idea también era de hacer a la vez en YouTube, pero no va a ser posible porque mi ordenador no está queriendo colaborar. Entonces vamos a hacer solo en Instagram y en Facebook y a ver si después hay alguna manera de guardar el vídeo para colocarlo en YouTube, porque si no el vídeo se va a perder, es una pena. Bueno, quería deciros muchas gracias por acompañar a este directo. Si no me estás viendo ahora mismo, pues entonces supongo que me estarás viendo en diferido. El vídeo estará durante 24 horas en Instagram. En Facebook eu não sei como que funciona, porque não sei muito bem como que vai nos diretos de Facebook, não sei se são iguais aos de Instagram, não uso muito o Facebook, então, pero bueno. E vamos a empezar, para não perder mais tempo, a ideia é que este direto dure 1 hora, vale? Então, vamos empezar explicando, pues, lo que são os 4... Bueno, primeiro vamos empezar como que vai funcionar este vídeo direto. Vou primeiro entrar no tema, vou explicar tudo o que me he propuesto a explicar neste vídeo direto e logo ao final vou dar, não sei, uns 5 minutos mais ou menos para que as pessoas que me estén vendo possam fazer perguntas e para que eu possa contestar a essas perguntas, de acordo? Então, podeis ir fazendo perguntas mientras vou falando, pero não vou contestar imediatamente. Essas perguntas ao final de la transmisión las voy a leer y las voy a contestar, ¿de acuerdo? Para no haber interrupciones y para que no esté así una cosa un poco confusa, ¿vale? Para no perder, como se dice en Brasil, o fio da meada, no sé cómo se dice en España, así, no perder el ritmo, ¿no? Entonces voy a hablar todo de una vez y luego después dejo más o menos unos 5 minutos para que contestar las dudas de todas vosotras, ¿ok? Bueno, vou fazer uma apresentação rápida, por se acaso há alguém que não me conhece. Meu nome é Alessandra, eu vivo em Espanha há 15 anos, he vivido em Brasil durante 30 anos. Tenho um hijo que se chama Isan, que está com 8 anos. Nós hacemos Montessori em casa desde que ele tinha mais ou menos 2 anos, 2 anos e meio. Ele vai a um colégio normal, a um colégio tradicional. Ele acaba de passar a quarto de primária. Ele nunca estudado em um colégio Montessori, isso porque nós não temos condições financeiras, já que um colégio Montessori aqui em Espanha vale muitíssimo dinheiro. Então, a única opção foi levá-lo a um colégio de educação tradicional. Pero não há nenhum problema, nós, mesmo sendo esta maneira de combinar a educação tradicional com Montessori, nunca tendo nenhuma confusão de sua parte, é mais, sempre le ayudo muito. E eu escrevo um blog que se chama Nuestros Momentos Montessori, que é nuestrosmomentosmontessori.com, assim tudo junto. Vale? Estou em Instagram, estou em Facebook, YouTube, estou em Pinterest, Twitter, vale? É só buscar por Nuestros Momentos Montessori e vais encontrar. Bueno, pois então... e também me olvidei de dizer que sou assistente Montessori AMI para período de 3 a 6 anos e estudo sobre o período de 6 a 12 anos de uma maneira autodidata, pero minha ideia também é se formar como assistente Montessori de 6 a 12 quando há condições financeiras, porque os cursos AMI são caríssimos. Não, pero nisso estamos. Bueno, então, a vezes miro para cá, a vezes miro para allá, porque estou com 2 pantallas, vale? Então, vai ser assim. Bueno, como ahora sí vamos a entrar en la materia, ¿no? María Montessori ya al final de su vida, después de ya haber pasado por una gran experiencia observando los niños en varias partes del mundo, niños de todas las clases sociales, religiones, etc.,
Ela escreveu um livro que se chama Mente Absorvente, que seguramente vocês já habéis ouído falar, é o livro mais famoso de Maria Montessori, é como o livro obrigatório para se ler de Montessori, e nesse livro ele explica sobre as quatro etapas de desenvolvimento humano, não? Ele entendeu que o ser humano, todos os seres humanos, homens, mulheres, em qualquer parte do mundo, eles passam por 4 fases de desenvolvimento ao longo de toda a sua vida. Na primeira fase, vão de los 0 a los 6 anos, a segunda, de los 6 hasta los 12 anos, a terceira, de los 12 hasta los 18 e a quarta, de los 18 hasta los 25 anos, mais ou menos. De acordo? E cada uma dessas fases, que como podeis podido ver, cada fase dura aproximadamente 6 anos, cada fase elas têm umas características próprias, não? Por que ela não aparece a vejez nessas 4 etapas de desenvolvimento? Porque Maria Montessori não ha tenido tempo para estudar a vejez. Ela morreu antes de chegar a esta etapa, que é uma grande pena, não? Porque a ela le habría gustado muito. Ela deixou isso revelado em uma carta para um amigo que ela escreveu pouco antes de morrer, dizendo que ela já sentia que não ia viver muito e que isso para ela era uma lástima muito grande, porque a ele lhe habría gustado seguir estudando, seguir aprendendo mais sobre o ser humano e principalmente sobre o ser humano em la vejez, que ele não pôde estudar nada e isso para ela era uma lástima, não? Pero bueno, entonces lo que ela nos deixou, que não é pouco, são essas 4 etapas de desenvolvimento. E bueno, vou falar rapidamente sobre a primeira etapa para poder chegar à segunda etapa. De la terceira e la quarta não vou falar porque senão o vídeo vai ser eterno, de acordo? Então, isso vamos a deixar para outra ocasião. En la primera fase de desarrollo, de los 0 a los 6 años, es una fase de muchísima transformación, ¿no? Que el bebé nace, él crece muchísimo, él se desarrolla en un ritmo muy alto, muy grande, ¿no? En muy poco tiempo él ya empieza a caminar, ya empieza a hablar, ya empieza a hacer cosas que nunca jamás en todo el resto de su vida él podrá hacer. Es decir, él no va a tener la misma capacidad de desarrollo tan alta y tan rápida e nesses 6 primeiros anos de vida, mais adelante ao largo de sua vida, não? Por isso que os 6 primeiros anos são uma etapa muito importante, também entre outras razões, não? Então, o niño ele tem uma necessidade muito grande de movimento, ele começa a demonstrar interesse em linguagem, ele quer aprender a falar, ele escuta muito a voz de los adultos, de las personas que estão a seu redor e está sempre captando e está para poder aprender a falar como eles também, que esse é seu grande desejo, não? De chegar a ser um ser tão grande e tão maravilhoso como o adulto, não? Para o niño pequeno nós somos seres incríveis e eles querem ser como nós. Então, essa é a etapa que se chama de mente absorvente, em que o niño ele está absorvendo tudo o que tem a seu redor, todas as sensações, os sentimentos, bueno, ele está de uma maneira geral absorvendo o mundo que está a seu redor, não? As pessoas que ele tem a seu redor, aquilo que ele tem mais cerca, vamos dizer assim, não? Aquilo que ele pode tocar, aquilo que é a sua realidade, não? A sua realidade concreta. E, bueno, hasta que depois, quando ele chega a los 6 anos, então há uma transformação, que é quando ele entra na segunda etapa de desenvolvimento, que seria a niñez, não? Já não é mais um bebê, já é um niño grande, vamos dizer assim. E esse niño grande, ele já tem outras características, já tem outras necessidades, outras sinais também que são muito marcantes, não? Agora ele já é um niño grande,
já não é tão pequeno, obviamente, não? E ele já não vai crescer de uma maneira tão rápida como ele cresceu nesses 6 primeiros anos. Ele vai seguir crescendo, por supuesto, mas vai ser em um ritmo mais lento do que foi nesses 6 primeiros anos. Também se caracteriza por as pernas largas, não? Que se hablam muito. Maria Montessori dizia que os niños del segundo período de desarrollo tenían las pernas largas para poder ganar el mundo, ¿no? Que es una, me parece muy bonita esa expresión de él. Los niños empiezan a cambiar los dientes para la dentición definitiva. Eles já têm um certo conhecimento, vamos dizer assim, muitos niños já sabem saber ler, escrever, já controlam os esfínteres, enfim, já estão formados, não vamos dizer assim, já estão preparados, já sabem tudo, entre comilhas, não? A hora só termina, só lhe falta terminar de desarrollar isso tudo que ele ha conseguido, não? Que não foi pouco, foi muitíssimo, e ele nunca mais vai conseguir tanto no resto de sua vida. E mientras o niño pequeno ele está muito pendiente do mundo a seu alrededor, do mundo que ele tem ao alcance de sua mão, ao alcance de seus olhos, ao alcance de seus ouvidos, o niño de 6 a 12 anos é distinto. Ele já sabe isso tudo. Ele já está, ele já absorveu o que ele tinha que absorver de seu mundo cercano, vamos dizer. Então, agora sua preocupação é outra. Agora, o que ele quer é entender o mundo mais vasto, o mundo que vai além, a parte deste que ele tem aqui. Agora ele quer ver o mundo de uma maneira mais aberta, mais perdão, de uma maneira mais aberta, de uma maneira mais universal. Não, ele quer conhecer o universo, ele quer conhecer como funciona a sociedade, por que as coisas são da maneira que são. Então surge aquele niño filósofo que tem muitas perguntas e que um belo dia te pergunta, pois, quem somos, para onde iremos, porque aqui estamos mais ou menos assim, não? Com as pistas não é corrido água. Então, como saber que o niño pequeno está entrando já em la segunda etapa de desarrollo? É muito fácil. Um belo dia ele te vai fazer uma pergunta que tu não estás esperando. E vai ser uma pergunta assim, super filosófica, super trans. Tu vais a quedar assim, que me estás dizendo? Assim. Em meu caso, eu descobri que meu filho estava entrando no segundo período de desarrollo um dia. Espera que ha tenido um problema. A ver. Creo que son las 6:15. He tenido un probleminha. No estoy muy segura, sé que voy con retraso enorme. Publicar. Está dizendo que eu tenho que fazer outro vídeo aqui em Facebook. Eu não estou acostumada com Facebook. Não sei o que está passando. A ver, foto, vídeo. Como que é assim? Isso que passa com os vídeos diretos. Não, borradores não. Publicar. Vídeo. Vídeo em direto. Agora. Iniciar vídeo em direto. Então, como eu estava dizendo, como vamos saber que nosso filho pequeno está entrando na segunda etapa de desenvolvimento? Vai ser quando ele de repente te vai fazer uma pergunta que tu não estás esperando, uma pergunta muito filosófica, uma pergunta que te deixará assim de boca aberta, dizendo de onde ele ha sacado isso, não? Porque tu estavas acostumada que hasta outro dia ele estava jogando, não sei, com seus juguetes e dizendo suas cositas, e de repente ele vai vir com uma questão filosófica para ti. E, a ver, que passa com isto? Bueno, creio que está gravando, espero. Então, em meu caso, com meu filho, o que passou foi que quando ele tinha mais ou menos uns 5 anos, houve um dia que ele estava levando ao colégio, e era pela manhã, não era final de tarde, e de repente ele estava se mirando hacia o horizonte,
E eu pensei, que ele passa? Porque ele não é de fazer isso, não? Ele sempre está cantando, falando comigo, enfim. E de repente ele via assim parado, mirando hacia o horizonte, assim como se estivesse hipnotizado. Isso me chamou muitíssima a atenção. E ele disse assim, que passa, Isa? Não? E aí ele me disse, assim, como se fosse uma coisa super importante, super séria, como se fosse determinar o destino da humanidade. Ele me ha dicho assim, mamá, para onde vai o sol quando ele se põe? E eu me quedei assim, bueno. Ele já sabia, a verdade, ele já sabia essa resposta, porque já lhe havia falado que o sol que a Terra gira alrededor do Sol, já lhe havia dito que quando que era de dia, em la casa do abuelo em Brasil era de noite, blá blá blá, não? Então ele já sabia que é só que há um movimento na Terra, que não que um momento ele está iluminando uma parte da Terra, outra está iluminando outra, pero de repente vi que ele queria saber mais, assim como, pero no momento que ele se esconde, para onde ele se vai? Me pareceu super bonito. E pior que, como não estava esperando, eu me quedei assim. E eu he dicho, bueno, eu supongo que ele está no mesmo sítio, pero a Terra está girando e, bueno, ele estará iluminando outra parte do mundo. E se quedou assim. Sim, claro, claro. E passou. E já é outra coisa mariposa. Então, é assim que vas a perceber que tu filho está entrando em outra etapa de desenvolvimento. Ele vai começar a fazer perguntas que tu não estás esperando. Te vai perguntar, por exemplo, por que há pessoas pobres? Por que há mendigos na calle? Se vives em um lugar que tem mendigos, ele te vai dizer por que há mendigos na calle. Ele te vai dizer... porque, não sei, se vê a tele, se vê as notícias, ele te vai começar a questionar sobre as notícias, vai dizer agora está sempre falando sobre o câmbio climático na televisão, ele te vai perguntar coisas sobre o câmbio climático, ele vai dizer como assim que está desaparecendo os glaciares e que vai passar com o osso polar, e que vai passar com os outros, e que vai passar com... Ele vai começar a fazer essas perguntas. Então, essa é uma etapa muito bonita. A mim me encanta. Me gusta muito a fase de primeiro plano de desenvolvimento também, pero para mim a segunda etapa é mágica, porque é o momento que o niño se dá conta de que ele está dentro de uma sociedade e que ele tem o poder de transformar toda a vida na Terra. E isso para mim é o mais bonito que tem em Montessori, não? E aí que é quando nós entramos em la educação cósmica. Não, e o que é a educação cósmica? Que todo mundo me pergunta, Alessandra, escreve sobre educação cósmica. Não é muito fácil escrever sobre educação cósmica no blog, porque educação cósmica é muito vasta, é muito difícil, não há muita informação online, teria que fazer cursos, incluso fora de Espanha, porque é complicado conseguir informação, mas, bueno, existem alguns livros que falam sobre a educação cósmica, que te dão um pouquinho de informação. Há outros que entram mais na matéria e que estão só em inglês. Não são muito fáceis de encontrar, mas, bueno, por isso que eu não escrevo muito, mas tenho planos de escrever. Que é a educação cósmica? A educação cósmica é um dos pilares do método Montessori. A verdade é que a educação cósmica também existe para os ninhos de casa, de 3 a 6, pero estando de uma maneira assim um pouco mais adaptada à sua idade, por supuesto, não? E já em elementary, em taller, não, na escola primária Montessori, eles vêm durante os 6 anos renais, etc. Óbvio. Toda essa conexão que existe, ela existe porque, na verdade, o cosmos, na verdade, o que ele tem é um grande amor, não? Então, o ser humano ele tem que entender que tudo que surgiu
el universo, los planetas, el Big Bang, el planeta Tierra, las primeras bacterias, los primeros seres vivos, las primeras plantas, los dinosaurios, los primeros mamíferos, los tipos distintos de hominídeos hasta llegar a Homo sapiens. Tudo isso aconteceu por uma razão. Todos dependem, cada um do outro que vindo anteriormente. Essa dependência sigue ocorrendo e tudo isso tudo está unido por el amor. Não é uma passada? É uma grande passada. A educação cósmica é uma grande passada. Então, Maria Montessori havia criado as 5 grandes lições para ensinar a los niños, ¿no? Sobre como que surge o planeta Terra, como que surge o sistema solar, a Via Láctea, como que ocorre a vida no planeta Terra, os primeiros seres vivos, hasta chegar ao homem, e uma vez que chega ao homem, as civilizações, hasta chegar a nossa civilização atual, das distintas culturas, as distintas raças, as distintas histórias, tudo o que o homem ha construído, desde máquinas, desde obras de arte, desde invenções diversas que han surgido para melhorar nossa vida na Terra. Não, o que Maria Montessori dizia é que a função do ser humano era é que ela tinha uma palavra que agora não me vem na cabeça, não recordo, mas há nome que ela dizia para essa missão. Bueno, na missão cósmica, não é exatamente na missão cósmica, bueno, enfim, que a grande missão do homem na Terra era não viver de aquilo que a Terra lhe está dando e estar usufruindo. Não, ele tinha que correr todas essas coisas que a Terra nos ha dado, não, e transformá-las de uma tal maneira em que melhorasse a vida do homem sem destruir, por supuesto, sem destruir a natureza, não? Então, a verdade é que tudo o que o homem ha hecho está correto. O problema é que acabou perdendo o caminho, não? E acabou entrando por um outro caminho que está destruindo o planeta. Isso não era bem o que estava dizendo Maria Montessori quando ela falava sobre a missão do homem, não? Então, o que seria a educação cósmica, de uma maneira muito resumida, seria isso. Assim, é que o menino entender que está tudo ligado, que tudo depende de uma coisa da outra, que nada pode existir sem que outra coisa exista antes, e tudo isso sigue ocorrendo, e a função de tudo isso é o amor a seu homem, não? Então, é muito bonito e por que é tão importante que explicar a los niños de 6 a 12 anos sobre a importância da educação cósmica, porque é a hora que eles estão abertos para isso, como a hora que é o momento que eles estão querendo saber quem somos, por que estamos aqui, aonde iremos, por que o sol se põe, por que as estrelas caem, por que os animais são assim, não são assim. É a hora que eles estão tão abertos para descobrir todas essas coisas, então é o momento de apresentá-los. Porque se deixamos para apresentar quando eles são adolescentes, que é o que acaba ocorrendo muitas vezes no colégio tradicional, não? No colégio tradicional eles te dão umas migarritas de informação, e logo quando a linha é adolescente ele vai dar gordo, e isso é um grande erro, porque nem adolescente já não querem mais saber disso, ele já está em outra etapa, com outras preocupações, já não querem mais saber por que estamos aqui, e aonde iremos, e por que o sol se esconde, eles não querem mais saber disso, eles já têm outras coisas na cabeça, não? O adolescente, o que ele quer ele está dentro do mundo social, não? É outra questão que outro dia entraremos em outro live. Então, por isso que é importante apresentar a los niños agora,
neste momento sobre o funcionamento do universo, o funcionamento do planeta, como surgiram os animais, como surgiram as plantas, como surgiram os minerais, como surgiram os vulcanes. Tudo isso é muito importante porque é a hora que eles estão abertos para saber. E claro, uma vez que eles já sepam, já entendam, vão querer sempre saber mais, vão querer se interessar cada vez mais por isso. E aí, quem sabe, vamos a ter mais ninhos preocupados em salvar o mundo, não? Mas ninhos que vão querer não repetir os erros que nós outros cometimos, não? Então, esse é o grande momento de ensinar o universo para mim. E que mais também que podemos falar sobre o segundo período de desenvolvimento, a parte de que é um grande filósofo, como já he dicho. Bueno, há algumas consequências sobre ser um grande filósofo, não? Ele passa a ser também um grande observador de nós outros, seus padres e o professor e etc. Não, pero vamos falar de los padres, que é o que nos interessa. Agora ele vai estar muito mais observador sobre o que nós decimos, sobre o que nós atuamos. Então, vai ser muito comum que ele te vai enfrentar aquilo que tu vas a dizer. Ele vai dizer, pero por que tu me estás mandando a ser X? Por que tu me dizes que eu não posso ser X se tu sempre estás fazendo X? Não, já não vai ser mais como quando era um ninho pequeno, que tu lhe dizias, não haga isso, e o ninho, bueno, ele podia obedecer ou não obedecer, pero não discutia contigo. Não? Agora não, agora ele vai discutir. Agora ele vai dizer, pero por que não pode ser se tu lo haces? Então, por isso, e aí é que surge o conflito com o adulto. O adulto vai dizer, pero que passa com este ninho, que hasta outro dia era um ninho que eu podia com ele e agora me está desafiando. Agora me disse coisas, às vezes incluso delante de meus amigos, delante de minha pareja, delante de meus familiares, que tomo como um desafio a minha autoridade, não? E não é isso. Ele não te está desafiando a autoridade, ele está de verdade querendo entender por quê. E isso é tão difícil às vezes de entender. Muitas vezes nós levamos para o lado do ataque. Ele me está atacando, me está sendo de tonta, me está querendo subir a chepa e todas essas coisas. Não, ele quer realmente saber por quê. Então, algo que é muito comum, por exemplo, vamos suponer que tu dizes a tu ninho que não se pode mentir. Você, mira, mentir está mal, não podes mentir, isso não se hace, não está bem, etc. Não? E o ninho disse, vale, já entendi, não posso mentir. E aí um dia, tu encontras com uma amiga tua em la calle, está com tu hijo, e a verdade é que tu não estás com ganas de falar com aquela amiga, não? Então, tu lhe dizes, hola, que tal, bueno, não sei o que, sabe o que passa, que tenho que irme, não posso estar aqui falando contigo, me gostaria muito estar falando contigo, mas não posso porque tenho que ir ao dentista. Não, tu inventas uma desculpa para que a amiga se vá, e a amiga, bueno, vale, não passa nada, outro dia nos falamos, e a amiga se vá, e logo quando a amiga se vai, tu hijo te vem e te diz, mamá, por que has mentido para tua amiga? Se tu has dicho que isso não se hace, e tu acabas de mentir a tua amiga dizendo que vas ao dentista, isso é mentira, tu não vas ao dentista. Por que has mentido para tua amiga? Não, e na verdade, o que está dizendo é que porque para mim me dizes para ser uma coisa e logo tu haces outra. Não? Então, é também nesse momento que os ninhos começam a discutir sobre o que é sobre a justiça, não? Então, quando surge também a ideia da justiça, e quando se começa a dizer isso não é justo, hoje passou uma coisa no colégio e o professor castigou a fulano e a mim não me parece justo. Não? Quando também eles começam a dizer isso não é justo, também é um senhor que também está na segunda etapa de desenvolvimento, porque começam a querer entender como que nós outros vivimos em sociedade, está querendo aprender as regras do convívio em sociedade que eles todavia não entendem, não? Pero estão querendo saber, pero por que é assim? Por que às vezes tenho que mentir e às vezes não? E quando está bem mentir? Quando não está bem mentir? Não, todavia não está entendendo essas coisas. Então, isso também ocorre. Outra coisa que ocorre muito durante o período
de los 6 a los 12 años, es que eles estão muito interessados em dinheiro, querem saber como funciona o dinheiro, querem saber como se ganha, como que é usar dinheiro em outros países, como formar as quantidades, como se compra, como se ganha esse dinheiro. Enfim, está aberto para entender o mundo das finanças, que também é uma coisa muito interessante nessa etapa. Então, a ver quanto tempo que já estamos falando, que não tenho nem ideia, aqui não tenho hora. Bueno, não me aparece nada, não tenho relógio porque vim com tanta pressa que estava retrasada. Aqui não me aparece na hora. Aqui, 6h50, vale. Então, eles têm essa necessidade é que não se diz período sensível, pero na segunda etapa de desenvolvimento eu não sei se seria exatamente um período sensível. Porque, que são os períodos sensíveis? Na primeira etapa de desenvolvimento, sim que está muito claro, porque são habilidades que o menino começa a ter, porque ele está aberto para isso, não? É como, por exemplo, uma oruga que ela começa a comer a parte mais blandita da hoja, porque ela não está preparada todavía para comer a parte mais dura da hoja, até o momento que ela vai já ter uma certa idade, uma certa força para ligar a ter a capacidade de morder a hoja mais dura. Então, isso seria como um período sensível, não? Ela está dentro do período sensível para comer a hoja mais tenra até ligar a hoja mais dura. Não sei se ha podido entender bem. No livro El Niño, el secreto de la infancia, Maria Montessori explica genial sobre os períodos sensíveis. Isso se nota muito nos niños de 0 a 6 anos. Pero en los niños de 6 a 12, la verdad es que no se nota así de una manera tan clara como cuando eles são pequenitos. Pero bueno, se pode dizer que são períodos sensíveis do segundo período, que é o sentimento de justiça, o interesse por dinheiro, o interesse por la sociedade, não, por saber como que funciona, as regras de convivência entre as pessoas, o interesse por la cultura, não, de querer saber como são as pessoas em outros países, como são as outras línguas, porque em um determinado país se come de uma maneira, em outro país se come de outra maneira. Enfim, todas essas diferenças culturais também lhes apetece muito saber nesta segunda etapa de desenvolvimento. Que mais agora mesmo, que vim correndo tanto para ser direto que não me acordo. Seria praticamente isso, não? Então, eu diria que o grande secreto para poder saber que tu hijo pequeno está entrando no segundo período, mais ou menos sobre os 5 anos, 5 anos e meio, 6 anos, e vai ser quando ele começa a fazer essas perguntas mais filosóficas que tu não estavas esperando. Suele ocorrer também mais ou menos na mesma época que cai o primeiro dente, pero não é uma regra que vale para todos. Em meu caso, se é servido. Eu notei que quando caiu o primeiro dente, houve um câmbio general em Nissan. Assim, não sei se com os filhos de vocês também habéis sentido isso, pero também Maria Montessori habla isso, que é a caída do primeiro dente, que é a grande marca que o niño está entrando em uma nova etapa, não? E, bueno, seria isso. Vamos a ver, vou agora contestar as perguntas de vosotras, ¿vale? A ver que perguntas temos. Vamos a volver aqui um pouco o vídeo. Alessandra, ¿puedes hablar de tu experiencia sobre cómo colocar en práctica las grandes lecciones? A ver, la verdad es que nunca puse en práctica las grandes lecciones porque elas são muito difíceis, são muito largas, requerem uma preparação muito grande, tem que ser um montão de material, não é uma coisa assim muito fácil para ser em casa, la verdad. Además que as grandes lições elas estão pensadas para serem para grupos, não? Então,
Podría ser para mi hijo, podría, pero lo suyo sería hacer para un grupo grande de niños, para que surja así más. Es que es otra cosa, ¿no? Cuando tú estás con un niño solo de que cuando está con un grupo de niños, ¿no? Si está con un grupo de niños, va a haber uno que vai empezar a hacer perguntas e outros também vão querer, se vão sentir com mais ganas também de fazer perguntas ao ver o amigo fazendo perguntas. E se és um ninho solo, que és muito quieto, ele não vai fazer perguntas, não? Então, vocês não têm o mesmo rolo. Por isso que eu nunca hice assim, as grandes lições. O que sim hice foi com um grupo de amigas, a primeira e a segunda grande lição solo. Não hice a terceira, nem a quarta, nem a quinta. E hicimos com nossos filhos de uma maneira assim muito, como se diz, muito de improviso, não? Assim habíamos hecho um curso, bueno, mis amigas habían hecho curso com Colette, eu não hice curso com Colette, pero sí, nosotros também hicimos um curso com Marta Graciela, que é uma guia AMI que trabaja em Málaga. E então, mais ou menos como assim nesse curso que nós hicimos a primeira e a segunda grande lição com nossos filhos, com nossos maridos, em la casa de uma de elas. E bueno, foi uma experiência bonita, mas o que passou também é que os niños, eu creio que não estavam preparados aún. Pelo menos na primeira grande lição, assim, eles se quedaram assim mirando, assim, escutando, dizendo, vale, pero não. Creio que todavía não estavam preparados para aquilo, então não tuvo tanto o efeito que esperava. Foi guai e tudo, mas não houve tantas perguntas. Já na segunda grande lição, sim, porque já eram maiores, já creio que já teriam uns 6 anos e pouco, assim, e aí sim foi muito mais interessante, e aí saíram um montão de perguntas de los niños, houve muito mais participação, e aí foi muito guai, assim. El hijo de uma amiga minha que era enamorado por os vulcanes, não parava de falar de los vulcanes, e isso foi muito interessante, assim. Pero bueno, sempre se pode fazer as 5 grandes lições, hasta os 12 anos, aí estamos, não? Nas escolas Montessori, elas fazem todos os anos as 5 lições. E a lição 3, eu sei mais ou menos, não sei muito bem como se faz, a 4 e a 5 não sei como se faz, não, né? Para quem não sabe, a primeira grande lição é sobre o surgimento da vida, não? É sobre o Big Bang, quando surge o planeta Terra, as primeiras transformações que sofre o planeta Terra. A segunda grande lição é quando aparecem os seres vivos, quando surgem as primeiras bactérias, os primeiros peces, os réptiles, os anfíbios, os primeiros mamíferos, os dinossauros, hasta chegar ao homem. Termina com o surgimento do homem. A terceira grande lição é sobre o homem, sobre as distintas etapas que viveu os hominídeos, não? Os distintos hominídeos, até chegar ao Homo sapiens. Hablando também um pouco sobre civilização, sobre as primeiras civilizações do homem. A quarta lição, se não me falha a memória, é sobre as palavras, não? Então se habla sobre os distintos idiomas, os distintos alfabetos. E a quinta lição é sobre os números e se conta a história de los números, não? Como que os números foram criados e a utilidade dos números para o ser humano. Vamos a seguir aqui com as perguntas. Se empieza a explicar algo em concreto ou sempre nos adaptamos às curiosidades do ninho? A ver, isso vai depender de como tu queiras fazer, não? Há gente que prefere seguir o interesse do ninho, não? A partir da observação, o que está muito bem. E há outras pessoas que preferem ir apresentando algo em concreto, mesmo seguindo a ordem, não? Do currículo Montessori, vamos dizer, porque existe um currículo Montessori também. E também se pode ser assim. Tudo vai depender de como tu queiras trabalhar. Assim, em meu caso, eu não hago nenhuma coisa nem na outra. A princípio, eu já fazia observação do ninho e ia atendendo de acordo com o que ele ensinava que estava interessado. Pero agora o que eu hago é seguir o currículo da escola. Então, se por exemplo, se na escola eles estão ensinando multiplicação,
pues nos toca hacer multiplicación Montessori. Si está enseñando a hacer división, pues nos toca hacer la división Montessori. Aunque la orden en Montessori es distinta de la orden de la escuela tradicional, ¿no? Porque en Montessori primero se enseña suma, multiplicación, después resta, división, ¿no? Y no es como, y la escuela tradicional es suma, resta, multiplicación, división, ¿no? Entonces es distinto ahí. Yo preferí seguir el sistema del colegio tradicional porque vi que era que funcionava melhor com meu hijo. É tudo uma questão de ir tentando ver como é melhor para ti e para tu pequeno, ¿vale? A ver. E daí vamos ampliando para que ele pique a curiosidade em outros temas. Sim, também você pode fazer isso, também podes começar a apresentar um determinado tema. Isso ocorre muito com as grandes lições. Eu não sei se todos os niños na escola Montessori estão abertos para saber como surgiu o planeta Terra, quando a guia decide ser a primeira grande lição. A lo mejor não estão todos pensando nisso, mas ela tem que começar. Então, ela vê mais ou menos assim, fala, bueno, o momento é esse. Então, vamos fazer a primeira grande lição do planeta Terra, não? E aí, muitas vezes surgem as perguntas, e se não surgem nesse momento, vão surgir no ano que vem, não? Então, também na escola Montessori eles não contam as 5 grandes lições e já está. Não é isso. E assim, quando se apresenta uma lição, logo tem que fazer uma série de atividades que estão relacionadas com essa lição durante um tempo, para que os niños vão assimilando tudo que eles estão aprendendo com os guias. Então, por exemplo, no caso da segunda grande lição, que é quando surgem os animais, não, a vida no planeta Terra, eles têm que fazer a linha de tempo, que seres surgiram em cada etapa, não, da era mesozoica, a era jurássica, a era não sei o que, vão fazendo todas essas eras e cada ser vivo que surgiu nessas eras, não? Eles assim, isso em um papel, um cartelo assim muito grande e pegando de figuras ou dibujando, não, como queira, assim como uma grande linha de tempo. E também a guia também tem sua linha de tempo própria, não? Que suele ser caríssima e muito difícil de encontrar, mas é preciosa. Na linha de tempo dos guias Montessori, que também é um rolho de não sei quantos metros, é enorme, é praticamente o tamanho de um adulto, assim, e vai abrindo aquilo tudo no suelo e ocupa todo o suelo e vai falando de cada etapa da história da vida na Terra, não? Que mais? Sí se puede, pero que no es parte del tema. ¿Cómo empezó tu curiosidad que leer para saber si puedes hacer esto en casa? A ver, no es el tema de live, pero bueno, yo te puedo contestar. Es que es un poco largo. Pero bueno, todo empezó cuando mi hijo tenía más o menos unos 2 años, que yo ya seguía pues toda esa línea de criança com apego, de educação respetuosa, e acabei descobrindo uma página em Facebook sobre Montessori. Era uma página em português, porque todavia naquele momento não se falava de Montessori em Espanha da maneira que se habla agora. Então, pero se já se falava em Brasil, e foi ali que acabei encontrando a ideia da habitação Montessori para os bebês. E aí, começando aí, pues surgiu meu interesse por aprender mais, porque me ha gustado lo que era a ideia de Maria Montessori, que era de dar autonomia ao ninho desde quando eles são muito pequenos. A ideia de que o ninho, aunque ele seja muito pequeno, ele já é um ser humano digno de respeito, que já é capaz de fazer um montão de coisas que nós já hacemos, não? Temos a ideia de que um ninho muito pequeno não pode, não sei, fazer sua própria comida, não pode lavar os pratos, e eles podem. E eu lo he visto. Quando eu trabalhei com
com os niños de 2 añitos em comunidade infantil. É uma passada. Então, toda essa ideia de respeito ao ser humano, que é niño, desde bebê, para mim me pareceu incrível. Então, isso foi como uma resposta a coisas que já passavam por minha cabeça, e logo fui lendo, passava noites e noites lendo sobre Montessori em internet, e vi que aquilo tudo tinha muito a ver comigo, não? Quando comecei a descobrir o que era um colégio Montessori, como que os niños aprendiam em um colégio Montessori, eu pensei, Deus mío, este era o colégio que eu queria. Quando eu era pequena, quando tinha, não sei, mais ou menos na idade de Isa, eu já me perguntava por que no colégio teríamos que ser deveres, por que no colégio teríamos que estar lendo coisas que não nos interessavam, por que teríamos que estar contestando perguntas de um questionário que não nos acrescentava em nada, porque eu, no ano seguinte, tinha que ver tudo aquilo outra vez, porque eu tinha que estudar coisas que não me chamavam a atenção, e aquilo que sim me chamava a atenção, o professor fazia assim, e eu pensava, não, pero quero mais, não? Então, e foi aí que vi que Rolim, que já havia uma mulher 100 anos antes que pensava exatamente como eu não sabia disso. Então, para mim, aquilo foi incrível, foi como um puff, assim, estourou minha cabeça, e pensei, madre mía, é por aí, é que escutei a chamada, não, como se diz, escutei a grande chamada de Maria Montessori, e fui estudando mais, e fui lendo, fui comprando livros, fui fazendo cursos, e à medida que ia aprendendo mais e mais, e pensei, bueno, pues por que não posso fazer isso com meu filho em casa? Por que não lhe posso oferecer isso que estou descobrindo? Então, comecei a fazer com ele em casa, e sim que vi que funcionava, que ele gostava, e pensei, e por que não continuar com isso, não? Então, vi que não havia nenhum impedimento, que o que estávamos fazendo estava sendo muito benéfico para ele. Ele gostava, incluso a vezes lhe ajudava na escola. Então, eu pensei, por que tenho que parar? E quando chegou o momento que ele entrou na primária, e já meus conhecimentos sobre Montessori começaram a escassear, porque eu tenho mais conhecimento sobre a primeira fase, de 0 a 6, mas de 6 a 12 eu não tinha tantos conhecimentos. Então, comecei a querer beber tudo o que havia em internet sobre isso. Não, comecei a comprar livros em inglês sobre isso. Comecei a participar de grupos de Facebook em inglês, porque só nos Estados Unidos há informação sobre isso. Porque em Estados Unidos está muito normalizado, já está muito popularizado, já é algo assim tão comum que as americanas vendem por internet os currículos de Montessori. Tu podes comprar o currículo de toda matemática Montessori, de toda língua Montessori. Puedes comprar tudo, elas te vendem. Não é como aqui em Espanha, que a gente fala, mas vas a comprar o currículo Montessori? Não, ali é algo que está totalmente normalizado. E a gente te ajuda muito nos Estados Unidos. Então, a partir deste meu movimento de ser autodidata, de ir aprendendo, pois vou, à medida que vou aprendendo, vou aplicando comigo e vou mostrando também a gente na internet, porque não há informação em espanhol sobre isso. E em português, então, não te digo nada. Não há informação. E isso é uma pena, porque muitos ninhos poderiam estar sendo beneficiados, muitas famílias poderiam estar sendo beneficiadas. Existe como que uma certa, não sei se é prejuízo, não sei como chamar, que parece que quando tu dizes que haces Montessori em casa com tu hijo, a gente te queda assim mirando. Não sei se pensam que tu queres criar um gênio, ou se aquilo que queres é passar por cima das escolas Montessori, ou se tu te crees que sabes mais que os demais, e não é nada disso. A única coisa é que penso, Jonin, se há essa informação, por que não posso consegui-la? E se la consigo, por que não posso aproveitá-la com meu filho e não posso transmitir a mais gente que também tem esse interesse? Não é verdade? Para mim,
Né, está para isso, não está para estar fazendo vídeos e gatitos. Não, vídeos e gatitos não vão mudar o mundo. O que vai mudar no mundo é a informação buena de Montessori e de outras filosofias que sim são muito transformadoras para o ser humano. Não é? Para mim é isso para que se vê as redes sociais. A ver, vamos a seguir. Então, uno de empezar com uno mesmo. Não entendi. Não entendi o que queres dizer, Grace. Perdona, não. Grace Tandem. Então, uno de empezar com uno mesmo. Não entendi o que queres dizer. Não entendi, perdona-me. Não entendi o que queres dizer. Você podes explicar-me melhor? A ver, vamos a mirar aqui em Facebook se hay alguma pergunta. A ver. A ver. Es que no se puede ver. No sé por qué. ¿Por qué que no se ve en Facebook? A ver, voy a finalizar un momento. Ah, aqui um comentário. Olá. Não. Tenho que praticar mais os lives com o Facebook, porque todavia não sei muito bem como que funciona. Tenho que fazer mais vezes. Vale. Pois nada, se tu que estás aí em Facebook vendo direto, se tens alguma pergunta sobre Montessori 6 a 12, ou Montessori 0 a 6, ou sobre educação cósmica, sobre os períodos sensíveis de los niños de 6 a 12 anos, ou qualquer dúvida que estou. Pode perguntar, que já é o momento de perguntar. A ver. Se a mim me miram mal quando explico o que eu estou ensinando com essa filosofia. ¿Ves? Es que não entendo por que a gente tem essa ideia. Montessori já está, não vai dizer que está popular, porque não está todavia popular como tinha que ser. Está mais conhecido, mas não está, como dizia Pedro de Guia Montessori, Montessori só vai ser popular no dia que apareça uma promoção de Coca-Cola de dar um flotador em verano com o nome de Montessori. Estou totalmente de acordo com ele. Pero bueno, la verdad es que ahora se habla más sobre Montessori de una manera general, ¿no? La gente que está en internet y que lee sobre criança, sobre educação com os hijos, seguro que já viram pelo menos uma vez. E não sei porque existe um certo recelo, um certo medo, um certo prejuízo quando tu hablas de Montessori. Quando eu fui também a um evento de bloggers de Madresfera, não é Madresfera Bloggers Day, quando a gente me perguntava de que iba meu blog, eu dizia que era um blog sobre Montessori, já, parece que cambiavam a mirada, assim, já mirava, outros me diziam assim, outro blog Montessori. Teve uma senhora que me disse assim, não me gustam os blogs Montessori porque me fazem sentir culpável. Eu ia assim, que é isso? Que é isso? Eu não esperava, assim, foi muito interessante, la verdade, porque me quedei pensando assim, bueno, eu creio que há tantos blogs sobre Montessori, pero todavia ninguno de nós conseguiu transmitir a mensagem. Por mais que nos esforcemos, por mais que estudemos, que intentemos, que escrevamos, que hagamos vídeos, etc. Eu creio que nenhuma de nós ou nós outros, não? Também há alguns poucos homens que escrevem, todavia não conseguimos transmitir esse mensagem, pelo menos não aqui em Espanha. A gente tem
essa ideia de que Montessori é uma coisa ou para ricos, ou para gente que se crê muito inteligente, ou para gente que se crê perfeita. E não tem nada que ver, não tem nada que ver, não é nada disso, não é absolutamente nada disso. Se empiezas a ler, se coge só um capítulo de um livro de Maria Montessori, não hace falta que seja mente absorvente, porque a mente absorvente é muito pesado, pesado no sentido de denso, não pesado de cansino, pesado de que é mais denso, não? Pero se coges um capítulo do livro El Niño Secreto de la Infancia, que são capítulos muito pequenos, de 2 páginas, a vezes menos, e são muito diretos, ela é muito direta, verás que não é nada disso. Maria Montessori era uma enamorada de ninho, era uma pessoa que mirava um ninho e não via um ser sem capacidade para nada, não, ela via como um ser completo, ou quase completo, pero que tinha uma grande capacidade e que estava sofrendo uma grande transformação e que tinha um grande poder, não, de fazer o mundo um lugar melhor. Ela não via o ninho como um ser, ai, mira que bonito, que pequeno, que gracioso. Não, ela via ele como um homem mesmo que estava em formação, ou uma mulher em formação. Isso para mim é tão bonito, a gente não entende, não sei porquê. Não sei porquê. E estão com essa ideia de que, é que Montessori me hace sentir culpável. Por que culpável? Não tem nada a ver. O que Montessori hace é liberar, te libera um montão como madre, como adulto. Da igual se eres madre, se eres tia, se eres abuela, se eres professora, se eres psicóloga, se eres pediatra, se eres odontóloga de ninhos. Qualquer pessoa que tem ninhos sob seu cuidado, o que trabalha com ninhos, o que convive com ninhos, o que ela vai fazer é liberar-te. É que não sei, por que ainda a gente não é enterado disso? Não sei. Uma vez também escutei dizer que se Montessori era algo que se estudava nos colégios católicos, como se fosse uma seita. E eu falei, não, tem nada a ver. Sim, Maria Montessori era católica, e muito católica incluso, pero nunca, jamás, ela impuso a sua religião a los niños. Não há classe de religião nos colégios Montessori. Sí se habla sobre religión en los colegios Montessori, pero se habla de religión como algo más de la cultura, ¿no? Cuando se está hablando sobre la tercera gran misión, sobre el hombre, sí se habla sobre las religiones, pero de todas las religiones, no solo de la religión católica apostólica romana, no, se hablan de todas las religiones se habla un poquito, porque de dónde elas son, lo que creen, algunos ritos, algumas coisas que as pessoas fazem dentro dessas religiões, e sempre com um profundo respeito. Se Maria Montessori viveu anos em Índia, não sei porque a gente disse isso. Vamos a seguir. Não achas que não querem que as mães não tenham acesso para ser apenas na escola com muito lucro? Bueno, Takid me está perguntando se eu creio que o que passa é que não, existe um movimento assim que não querem que as madres aprendam mais sobre Montessori porque as escolas têm medo de perder alunos. Não te sei contestar, la verdade. Essa é uma pergunta um pouco polêmica, assim, não te sei dizer. Já senti algumas coisas nesta linha, pero no lo sé. Yo creo que depende de la escuela, depende de los profesionales. Aprendí mucho con guías Montessori que tenían años de experiencia en escuelas Montessori, incluso de países distintos, y las tengo muchísimo cariño y gratitud. Pero también ya vi otros guías Montessori decir que no les parecía bien que las madres aprendieran en cursos sobre cómo usar materiales Montessori. Hay de todo en la viña del Señor, vamos a decir así, pero bueno, lo que sí te puedo decir